Estados. A América é um país composto por 50 estados, um distrito federal, 5 grandes territórios autônomos e várias possessões. Mas a maneira como o território está organizado pode mudar em breve. Territórios podem virar estados e possessões territórios. Então, neste vídeo, quero dar uma olhada no que pode ser o 51º estado dos Estados Unidos da América. Hoje, os Estados Unidos da América têm 50 estados, mas esse número mudou muito desde a sua criação. 13 colônias se revoltaram contra os britânicos, e uma a uma, essas 13 iniciais ratificaram a Constituição de 1787, sendo assim admitidas uma a uma na União. Delaware foi tecnicamente o primeiro, seguido pelos outros 12 muito em breve. Com o passar do tempo, mais e mais territórios se tornaram estados e também se juntaram. Geralmente, a progressão era feita de leste a oeste, com exceção da costa oeste, Califórnia, Oregon, Nevada e Washington, que se juntaram antes de alguns do centro-oeste. O último estado continental a se juntar foi o Arizona em 1912, e o Alasca e o Havaí foram os últimos, se juntando em 1959. Com a bandeira americana mudando toda vez que mais estados eram admitidos, adicionando mais uma estrela por estado. E desde 1959, por 61 anos, nenhum outro estado se juntou à União, mas alguns poderiam. Mesmo que deixemos de lado todas as possessões que se poderia argumentar serem pequenas demais para serem um estado, os Estados Unidos da América ainda têm seu Distrito Federal, 5 grandes territórios autônomos, e qualquer um destes, além de alguns outros específicos, poderiam fazer um caso para sua admissão à União. Quais são esses possíveis novos estados que poderiam ocupar a 51ª vaga e talvez até mais? Primeiro, o Distrito Federal. Isso é Washington, Distrito de Colômbia, anteriormente o Distrito de Colômbia, e esta é a capital dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos da América previa um Distrito Federal sob a jurisdição exclusiva do Congresso dos Estados Unidos da América, e o distrito, portanto, não é de nenhum estado dos Estados Unidos da América. Estado. Os estados de Maryland e Virgínia doaram terras para formar o Distrito Federal. Washington tinha uma população estimada de 702 mil pessoas em julho, tornando-se a 20ª cidade mais populosa dos Estados Unidos. É também mais populosa apenas como cidade do que o estado de Vermont ou o estado de Wyoming. No entanto, apesar de todas essas pessoas, eles realmente não têm representação, indo contra os ideais dos Estados Unidos da América em sua revolta contra os britânicos de não haver tributação sem representação. DC tem um delegado na Câmara dos Representantes, mas ele não tem direito a voto. Além disso, eles não têm representação no Senado. A condição de Estado permitiria que os habitantes tivessem representação. Também permitiria o controle total das autoridades locais sobre o território, já que atualmente a palavra final de autoridade pertence ao próprio Congresso. Mas algumas pessoas afirmam que isso não seria uma boa ideia. Os Estados Unidos da América, como muitos outros estados federais, têm um Distrito Federal capital. Isso eliminaria isso, ou eles teriam que criar novas leis que permitissem que o Distrito Federal estivesse dentro de seu próprio estado. O Brasil tem Brasília, a Alemanha tem Berlim, e ambos não são estados, mas existem dentro do sistema federal com seu próprio status específico. Se Washington, Distrito de Colômbia, se tornasse independente, ela ficaria em 49º lugar por população, 51º por área, primeiro por produto interno bruto per capita, primeiro por renda média domiciliar e 34º por produto interno bruto total. Em 2016, o prefeito pediu uma votação e uma proposta de constituição estadual foi divulgada. A votação aconteceu, e daqueles que votaram, 86% queriam a estadualidade. A bandeira poderia continuar a mesma, mas é discutível como nomeariam o novo estado. Acho que Colômbia seria o melhor nome. Alguns sugerem Nova Colômbia, Potomac após o rio, ou Douglas. Então temos os 5 ou territórios. Estes são Samoa Americana, Guam, as Ilhas Marianas do Norte, Porto Rico e os Estados Unidos da América, Ilhas Virgens. Comecemos por Porto Rico, que muitos defendem que deveria se tornar um estado. Está localizado a cerca de 1.600 quilômetros da costa da Flórida ao sul, sendo parte do Caribe. Porto Rico tem uma situação muito interessante. É a colônia mais antiga do mundo.
colonizada pela primeira vez pelos espanhóis em 1493, permanece como um território não incorporado dos Estados Unidos da América desde 1898, sendo ainda tecnicamente considerada uma colônia americana. Apesar disso, os porto-riquenhos são cidadãos americanos desde 1917 e podem se mover livremente entre a ilha e o resto dos Estados Unidos da América. Como Distrito de Colômbia, eles têm um representante sem voto na Câmara, não têm senadores, e só alguns residentes pagam imposto de renda federal. A população total do território é de aproximadamente 3.400.000, mais do que 21 estados dos Estados Unidos da América. Estados, então se tornaria o 29º mais populoso caso se juntasse à União. Em 2012, eles votaram em um referendo e a maioria das pessoas queria se tornar um estado. Em 2017, eles votaram novamente e a estadualidade venceu com 97%, embora apenas 23% das pessoas tenham votado. Mas também existe outra opção, a independência total. Por exemplo, o Comitê Especial da Organização das Nações Unidas sobre Descolonização frequentemente se refere a Porto Rico como uma nação em seus relatórios, porque, internacionalmente, o povo de Porto Rico é frequentemente considerado uma nação caribenha, com sua própria identidade nacional. O próprio Estados Unidos da América parece um tanto dividido quanto a querer Porto Rico como um estado ou não. Vários presidentes em nossa história, como Ford, Reagan e Bush Sr., apoiaram publicamente isso. A seguir temos Guam. Guam é um território organizado dos Estados Unidos na Micronésia, no oeste do Oceano Pacífico. É o ponto e território mais ocidental dos Estados Unidos. Os habitantes de Guam são chamados de guamanianos, e eles são cidadãos americanos por nascimento, alcançando em 2016 cerca de 163 mil pessoas. O explorador português Fernando de Magalhães, enquanto a serviço da Espanha, foi o primeiro europeu a visitar a ilha em 1521 e também foi então colonizada pela Espanha em 1668. Durante a Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos capturaram Guam em 1898 e, após o Tratado de Paz, a Espanha cedeu permanentemente a ilha aos Estados Unidos da América. Existem movimentos que defendem a estadualidade dos Estados Unidos da América ou a união com o Havaí ou Ilhas Marianas do Norte como um único território ou até mesmo a independência. Aparentemente, o governo local iniciou um programa apoiado pela Organização das Nações Unidas para educar seu povo sobre quais são as diferentes opções que eles têm: associação livre, estadualidade, independência, etc., para que eles possam eventualmente realizar uma votação para isso. Uma pesquisa realizada em 2016 pela Universidade de Guam mostrou que a maioria apoia a estadualidade. Um lema territorial não oficial mais frequentemente usado é "onde o Dia da América começa", já que está próximo à linha internacional de data. Então, quem sabe, talvez seja onde a nova expansão de Estado da América começa também. Então, há um caso interessante, Chicago. Para ser honesto, este parece meio que uma piada, e as pouquíssimas pessoas que defendem isso parecem estar politicamente motivadas além de qualquer outro tipo de ideal. Eles estão chateados que as pessoas que vivem em Chicago têm, de acordo com eles, muito poder sobre o que acontece no resto do estado inteiro. Essencialmente, isso tiraria a cidade de Chicago do estado de Illinois e a tornaria seu próprio estado independente. Um projeto de lei foi apresentado na Casa do Estado para votar nisso, mas obviamente quase não teve apoio e falhou. O novo estado seria chamado de Chicago ou Nova Illinois, mas vamos ser realistas aqui, isso nunca vai acontecer. Outro território que poderia se tornar o número 51 é Samoa Americana. Samoa Americana também é um território não incorporado dos Estados Unidos da América, localizado no Oceano Pacífico Sul, a sudeste da nação independente de Samoa, sendo o território mais ao sul dos Estados Unidos da América. Tem aproximadamente 56 mil pessoas e apenas 199 quilômetros quadrados, embora ainda seja um pouco maior que Washington, Distrito de Colômbia. Curiosamente, a Samoa Americana é notada por ter a maior taxa de alistamento militar de qualquer território dos Estados Unidos da América, estado ou território. Os holandeses foram os primeiros não nativos a chegar em Samoa, mas as ilhas foram então divididas entre a Alemanha e os Estados Unidos da América. A Alemanha ficou com a atual Samoa independente e os Estados Unidos da América com o seu território atual. Isso foi por volta de 1899, mas o status deles permaneceu praticamente inalterado desde então.
Aparentemente, eles exploraram a possibilidade de se tornarem um estado em 2005 e 2017, mas em nenhuma das vezes conseguiram alcançar o título de 51º estado americano. Ademais, eles possuem uma das bandeiras mais incríveis. Samoa faz parte de um arquipélago que não pertence inteiramente aos Estados Unidos da América, e o mesmo acontece com as Ilhas Virgens Americanas. Oficialmente, as Ilhas Virgens dos Estados Unidos, estas são um grupo de ilhas do Caribe e um território não incorporado e organizado dos Estados Unidos. As ilhas são geograficamente parte do arquipélago das Ilhas Virgens e estão localizadas a leste de Porto Rico e a oeste das Ilhas Virgens Britânicas, que ocupam o resto do arquipélago anteriormente conhecido como Índias Ocidentais Dinamarquesas do Reino da Dinamarca. Elas foram vendidas aos Estados Unidos da América pela Dinamarca em 1917. As estimativas atuais colocam a população em torno de 107 mil. Não parece haver nenhum esforço em direção à estadualidade, mas em 1933 houve um referendo de status, onde as pessoas tiveram 3 escolhas. 1. Tornar-se um território. 2. Integração. Isso não foi especificado, mas eu acho que a única maneira seria a estadualidade. E 3. Independência. 81% votaram para ser um território, mas a participação foi inferior a 50%, então os resultados não foram válidos. No entanto, esse é o status atual das ilhas hoje. A seguir, e finalmente, temos a opção das Ilhas Marianas do Norte. As Ilhas Marianas do Norte, oficialmente o Commonwealth das Ilhas Marianas do Norte, são uma área insular e Commonwealth dos Estados Unidos, consistindo em 14 ilhas no noroeste do Oceano Pacífico. O status de Commonwealth é reservado para apenas 2 United States, territórios, as Marianas do Norte e Porto Rico. Isso significa essencialmente que o território tem sua própria constituição e autogoverno, e apenas através de sua própria decisão esses serão revogados para serem totalmente integrados nos Estados Unidos da América. Originalmente uma colônia espanhola, depois foram governados pelo Japão e atualmente pelos Estados Unidos da América. As ilhas abrigam cerca de 54 mil pessoas e parece que a estadualidade não está na agenda, mas houve alguma discussão sobre a reunificação das Ilhas Marianas, especialmente com a adesão de Guam, como vimos antes. Existem também possessões dos Estados Unidos da América como as Ilhas Menores Afastadas. Estas são 8 áreas insulares dos Estados Unidos da América no Pacífico. Ilha Baker, Howland, Jarvis, o Atol Johnston, Recife Kingman, Atol Midway, Atol Palmyra e Ilha Wake, e uma no Mar do Caribe, que é a Ilha Navassa. Exceto pelo Atol Palmyra, todas essas ilhas são territórios não incorporados e desorganizados. A partir de 2019, nenhuma das ilhas tem residentes permanentes, então eu não acho que realmente haja algum ponto em pensar nessas como possíveis estados. Além disso, há outros exemplos de lugares que poderiam ter se tornado estados dos Estados Unidos da América, mas seguiram um caminho diferente. Por exemplo, as Filipinas tiveram um pequeno movimento popular pela estadualidade dos Estados Unidos da América, teve um impacto significativo durante o início do período colonial americano, mas já não é mais um movimento mainstream. Outros possíveis estados foram mencionados em um vídeo que fiz há algumas semanas sobre estados propostos que nunca foram criados, como o estado de Jefferson, Deseret ou Texlahoma. Para ver mais sobre isso, visite meu canal e confira esse vídeo. E também existe uma ideia separada, não de estados atuais se dividindo ou territórios, barreiras se tornando estados, mas de partes de outros países ou países inteiros se juntando à União. Existiram alguns movimentos muito pequenos no Canadá, que queriam que algumas províncias se juntassem aos Estados Unidos da América, como Alberta ou Quebec. Cuba também teve movimentos que buscavam sua incorporação total aos Estados Unidos da América. Em 1870, o Senado dos Estados Unidos da América votou em um tratado de anexação com a República Dominicana, mas não conseguiu prosseguir. Em 1946, os Estados Unidos da América ofereceram para comprar a Groenlândia da Dinamarca por 100 milhões de dólares, mas a Dinamarca recusou-se a vendê-la. Os Açores, arquipélago português no Atlântico, tiveram um movimento apoiado pelos Estados Unidos da América para se separar de Portugal e se unir aos Estados Unidos. Há outros exemplos similares. Então, essa foi uma rápida visão geral do que poderia ser o 51º estado dos Estados Unidos da América se ele vier a existir.
Talvez seja o Distrito Federal da capital, talvez outra cidade aleatória, talvez um território, talvez uma possessão, ou talvez até uma parte de um país independente e separado. Na minha perspectiva, o caso mais provável, se houver um 51º estado, é que será Porto Rico. É o que faz mais sentido dentre todos esses casos. Mas quem sabe? Se você concorda ou discorda, me informe nos comentários abaixo e me diga qual você acha que seria o território mais provável ou melhor. Obrigado por assistir ao vídeo. Inscreva-se se quiser e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.